Novela Laços de Família, capítulo 59, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu, claro, peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saiam desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. É de extrema importância que você faça isso. E também ativa o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, que o seu like ajuda a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando do resumo, o que vocês estão achando da novela e claro, de onde vocês assistem. Vamos lá? O capítulo começa com Edu dizendo que foi uma criança muito infeliz por um tempo por causa da morte dos pais. Ele pega na mão de Camila, em seguida ele a beija. Depois ela deita na cama e ele vai por cima dela beijando. Na outra cena, Maria diz que a mãe dela fez medicina por causa da mãe e que teve muita dificuldade, que teve que parar várias vezes, mas não desistiu. Há uma fala que muitas mães sonham profissões para os filhos e eles acabam se dando muito bem nessa profissão. Danilo pergunta onde Camila e Edu se meteram que estão demorando tanto. Há uma fala que é melhor não interromper. Mas Estela diz que às vezes interrompendo você pode acabar salvando uma alma. A cena volta para Camila e Edu se beijando. Edu para, olha para Camila, ameaça falar, mas Camila não deixa. E diz que não quer que ele prometa nada, nem explica o porquê isso está acontecendo com eles. E que eles ainda estão muito machucados. E eles, nesse momento, ela para de falar e Edu a beija de novo. Na outra cena, Clara começa a discutir com Fred, falando que Iris e Capitu se jogam para cima dele. Fred diz que Iris é uma criança, mas Clara fala que não é, e que ela come os homens com os olhos. Depois reclama de Helena tratar ela tão bem, sem nem conhecer, só porque é irmã. Em seguida fala que Capitu é puta, e roda a bolsinha na rua. Fred fica furioso e fala para ela não falar isso de Capitu e nem de ninguém que não mereça isso, e se deita para dormir. Clara deita ao lado dele e diz que gostaria que ele a defendesse igual defende Capitu, e em seguida pede para ele abraçá-la. Na outra cena, Capitu está com a caixinha de dinheiro aberta e Pascoal entra, mas ela fecha a caixinha antes que ele veja. Pascoal diz que está indo dormir. Em seguida fala que Capitu deveria caminhar no calçadão todos os dias de manhã, mas Capitu fala que não tem tempo. Pascoal diz que se ela for, ele iria com ela. Capitu fala que por ele faz qualquer sacrifício. Pascoal diz que Capitu deve se sacrificar por ela mesma e depois aconselha a filha a não ceder aos caprichos da mãe, porque sabe que ela está juntando dinheiro para o filho dela e não para os pais. E continua dizendo que os pais já não precisam de tanta coisa para viver, mas o filho vai precisar, e muito. Na outra cena, Camila lê o poema que copiou para Edu e eles se beijam de novo. A cena corta para Martinha, que conta que colocou todo mundo para correr da festa porque amanhã é folga dela e ela quer ir passear na Zona Sul. Em seguida, Severina aconselha Pedro a pegar uma mulher na rua e trazer para casa e aproveitar. Pedro fala que não pega qualquer mulher na rua assim, mas Severino diz que mulher é igual carne, mal passada ou bem passada, está sempre no ponto. Martinha bate nele e fala que ele é muito machista. Pedro pergunta se tem algum cavalo doente no Aras, e Severino fala que o cavalo de Fred ontem e hoje não estava bem, mas Alex deu um remédio a ele e deixou ele mais ou menos. Pedro fala que Alex é um veterinário mais ou menos, e que se ele precisar, ele o chama de novo. Mas Severino diz que se fosse o Pedro chamava a Dona Cíntia, porque ela é excelente. Pedro sai e Martinha chama a atenção de Severino dizendo que ele está provocando Pedro. E qualquer dia desses Pedro pega o facão e capa ele. A cena vai para Pedro em casa pensando. Ele pega a caixa de fotos e olha a foto de Helena. Em seguida ele lembra deles mais jovens se beijando e Helena lê um poema para ele. Na cena seguinte, Ivete e Viriato conversam sobre Helena e Ivete diz que acha que Helena nunca mais vai ser feliz
Em seguida, Ivete muda de assunto e começa a falar sobre a pobreza do mundo, que está ficando cada dia pior, e quando ela olha para o lado, Viriato já está dormindo. Na cena seguinte, Camila chega em casa e Zilda fala que vai deixar a mesa de café pronta porque amanhã tem que sair cedo. Em seguida, pergunta que cara é essa, Camila? Camila fala que só está alegre e feliz. E Zilda conta que Helena ligou e mandou um beijo para ela e continua dizendo que Helena falou com Iris e que elas ficaram conversando por horas e que depois Iris conta tudo para ela. Camila fica revoltada e fala que não quer que Iris conte nada para ela e que se ela quiser, ela mesma liga para a mãe e entra a bater no pé. Zilda fala sozinha que Camila se queimou toda. A cena vai para Camila no quarto pensando em Edu e sorrindo. Em seguida, a cena vai para Edu também pensando em Camila. Na outra cena, a Alma está planejando o casamento de Camila e Edu e fala que eles têm que reservar o lugar antes que não tenha mais datas disponíveis. Danilo fala que é muito cedo, mas Alma fala que em 2000 todo mundo vai querer casar, porque acha que o mundo vai acabar. Em seguida, eles deitam e Alma se declara para Danilo, dizendo que ela nunca foi tão feliz com nenhum dos falecidos maridos, e que deve ser porque ele se parece com o pai dela. Em seguida, ela conta que o pai brindava por qualquer coisa, mesmo nas dificuldades, e finaliza dizendo que ama mais o Danilo do que já amou qualquer outro dos falecidos maridos. Danilo fica super feliz e em seguida beija a Alma. Na outra cena, Camila vai para a cozinha e pergunta para Zilda se tem leite gelado. Zilda fala que tem, só fervido, porque Iris pediu leite fervido e ela acabou fervendo tudo. Camila reclama dizendo que não gosta de leite fervido e Zilda sabe disso, mas fala que vai comer um queijo. Zilda pede desculpas e fala que amanhã compra outro leite para ela. Camila vai para o quarto e em seguida procura alguma coisa e não acha. Então ela vai para o quarto de Iris e não a encontra lá. Em seguida ela vai para o quarto de Helena e pega a Iris na cama assistindo o filme que ela queria ver e Iris pegou. Camila fica revoltada e fala que aquele vídeo é dela. Tira a fita do aparelho e começa a esculachar Iris. Fala que Iris não tem vergonha na cara de pegar as coisas dela e que já falou para Iris que não gosta que ninguém mexa nas coisas dela. Iris fala que Camila é cheia de um ciúmezinho bobo, mas Camila diz que tem ciúme mesmo, ciúme das coisas dela e tem ciúmes até do que ela joga fora e que tem certeza que a mãe dela é igual a ela e não gostaria de ver Iris ali. Iris fala que ligou para Helena para pedir e que Helena autorizou e fala que ela pode até dormir ali se ela quiser. Em seguida, fala para Camila ligar para confirmar se ela quiser e que seria até bom elas conversarem e Camila contar que chegou agora da casa do namorado da mãe. Camila diz que eles não são mais namorados, que não se gostam mais e que ela e Edu se amam. Depois, fala que a própria Helena disse para ela que ninguém deve se sentir culpado por amar alguém e continua dizendo que tem raiva de Iris, mas que também tem pena, porque ela está ali de favor, vivendo às custas de Helena. Iris fala que é irmã dela também, mas Camila diz que é uma irmã que nem conhecia. Iris pega pesado e fala do pai de Camila, que ela tanto ama e também nem conheceu direito, mas mesmo assim não deixa de ser o pai dela. Camila fala que Iris não sabe nem discutir, vai para o quarto e tranca a porta. Depois senta na cama e fica pensando. Na outra cena, Capitu e Pascoal tomam água de coco e falam como esse passeio está fazendo bem para eles. Ivete e Ana chegam e falam como é bom aproveitarem o dia entre pai e filha. E Ivete conta que Helena ligou e que tá tudo bem por lá. E em seguida elas saem. Na outra cena, um carro tenta entrar no Aras, mas o porteiro diz que está fechado e explica que é folga coletiva e não tem mais ninguém ali. A cena vai para Severino Martinha saindo e encontram Pedro no caminho e aconselha ele a sair também, porque ali vai ficar igual um cemitério, escuro e sem ninguém.
Pedro diz que adora essa paz. Em seguida, Martim e Severino saem e Pedro entra e fica olhando o telefone. A cena corta para Pedro saindo de casa e falando pro porteiro para ligar para veterinária porque tem um cavalo ali que está doente, e mente dizendo que não fala com a veterinária. A cena corta para Cíntia atendendo o telefone dizendo que vai dar uma passadinha lá. Cíntia chega no Aras e Pedro sai de trás do mato quando o carro dela passa. Ela estaciona o carro e vê o carro de Pedro. Em seguida vai para as baias e encontra Pedro cuidando do cavalo. Cíntia diz que esse cavalo já foi medicado pelo Alex e que estaria melhor amanhã, e se vira para sair, mas Pedro a segura pelo braço e em seguida a joga na parede e fala que ela não vai embora e que é para ela ir na casa dele para eles conversarem, e continua dizendo que se ela não for por bem, ela vai por mal. Cíntia fala que nem por bem e nem por mal, e consegue se soltar de Pedro e sai correndo. Pedro corre atrás de Cíntia até que ela cai em uma poça de lama e Pedro cai na gargalhada. Cíntia fica furiosa e fala que odeia Pedro e continua correndo. Na cena seguinte, Capitu e Fred se encontram no corredor e Capitu diz que vai à farmácia comprar um esmalte novo. Eles entram no elevador e Fred fala que o elevador continua o mesmo de quando eles eram mais jovens. E depois diz que vai até a farmácia com o Capitu, que assim eles passeiam juntos pelo bairro. Na outra cena, Cíntia está no vestiário e tira a calça. Em seguida, tenta limpar a calça com uma toalha molhada, mas para e se olha no espelho pensativa. E Pedro chega arrombando a porta. Olha para Cíntia e sorri. E Cíntia olha séria para Pedro e diz que eles já foram até onde deu para ir. Mas Pedro fala que não, e que o destino vem brincando com eles, colocando Iris, Martinha e Severino para trabalhar, mas que o destino nunca vai contra o amor. Cíntia diz que não o ama e que o que sente por ele é desejo, e continua dizendo que acredita em desejo sem amor, mas não amor sem desejo. Pedro fala que isso é complicado demais para ele e que ele gosta das coisas mais simples, e em seguida agarra Cíntia. Cíntia, claramente querendo fugir da situação, pede para colocar pelo menos a roupa. Pedro fala que não e que quer ela daquele jeitinho mesmo, até porque não tem ninguém no Aras. Cíntia dá um sorriso falso e com uma lágrima escorrendo pelo rosto fala que vai pegar a roupa para levá-la fora. Mas ela joga a toalha no rosto de Pedro e sai correndo. Pedro corre atrás de Cíntia e pergunta se ela prefere que seja como uma caçada. Cíntia diz que não quer hoje, depois corre e pega um galho na mão. Pedro agarra Cíntia e joga o galho no chão. Cíntia fala que isso é crime. Pedro a joga no chão e diz que não é crime se ela também quiser. E Cíntia fala que já quis, mas não quer mais. E Pedro desafia Cíntia a ficar com uma boca fechada e a beija. Cíntia retribui o beijo, mas Cíntia fala que Pedro está se aproveitando da fraqueza dela. E Pedro diz que só quer dar um amor e prazer para ela. Cíntia monta em Pedro e fala que desse jeito ela não quer, e em seguida se levanta e sai correndo. E Pedro fica sorrindo. Na outra cena, Alex liga para o Aras, mas ninguém atende, e ele deduz que não teve ninguém lá por causa da folga geral. Nesse momento, Capitu e Fred entram e Capitu mostra a loja para ele. Em seguida, Fred diz que tem que ir e fala que vai dar o dobro de aula, mas que apesar de ganhar mais dinheiro assim, ele não dá muita importância para dinheiro, que o importante é o tempo que ele passa com Nina. Isso é mais importante que dinheiro. Capitu diz que ele sempre foi assim, né? E em seguida, eles saem. A cena volta para Pedro procurando Cíntia. Ele a acha e ela pergunta por que tem que ser hoje. Pedro fala que não pode mais esperar. Nesse momento, as mãos deles se encostam por cima do cavalo e Pedro diz que acabou o jogo. Mas Cíntia corre novamente.
Pedro vai atrás. Quando Pedro entra, Cíntia olha para ele com cara de desejo e abre a camisa. Pedro vai para cima de Cíntia e a beija, a joga na parede e passa a mão no corpo dela todo. Em seguida, Cíntia joga Pedro no feno e vai para cima dele. A cena corta para eles dois deitados, pelados no feno, depois de transarem. E corta de novo para Cíntia lavando o rosto e se olhando no espelho, claramente indecisa se fez certo ou não, mas em seguida senta e sorri, lembrando de tudo. Depois Cíntia está saindo e Pedro pergunta se ela não vai se despedir dele. Cíntia limpa a boca com a mão em um gesto de nojo do que aconteceu. Entra no carro e sai, deixando Pedro sorrindo e pensativo. Na outra cena, Roberto está reclamando com Camila que ela não ligou mais para ele. Camila mente dizendo que está estudando muito e não sobra tempo para nada. Na outra cena, Cissa conta para Miguel que Camila e Edu estão namorando, mas Miguel diz que não quer saber desse assunto. Cissa fica revoltado e fala que acha um absurdo o que Camila fez, e se fosse ela que tivesse feito isso, Miguel já teria escorraçado ela. Miguel troca de assunto e pergunta da terapia de Paulo. Isabel conta que ele está desanimado e que cada desistência dele, eles retrocedem muito. Miguel fala que precisa conversar com Paulo sobre isso. E Cissa, enciumada, fala que se fosse com ela, ele daria logo um esporro nela. A cena volta para Roberto falando com Camila que quer ir ao cinema com ela e dá um presente para ela. Camila adora o CD que ele deu e fala que não podem ir ao cinema. Roberto insiste e diz que andou pensando muito nela, mas Camila resolve abrir o jogo e fala que está se envolvendo com outra pessoa. Roberto pergunta quem é e se é o japonês ou alguém da faculdade. Camila diz que não, então Roberto, muito triste, se despede de Camila e sai. Na outra cena, Olivia termina de atender duas crianças que estão brigando por causa de um cachorrinho e de um peixinho deles. E Iris pergunta se Cíntia vai demorar. Olivia diz que não sabe e que ela disse que iria no Jockey e depois no Aras, mas que se Iris quiser ajudar, tem um monte de cachorrinho para dar banho. Iris diz que não, que hoje ela quer passear. E assim termina o capítulo 59 de Laços de Família. Peço mais uma vez, galera, que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações, galera. Isso é muito, muito importante, para que toda vez que eu coloque um vídeo, o YouTube notifique vocês. Deixa seu like e o seu comentário também, que me ajuda demais. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.